Olá, querida e amável pessoa da internet, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal, mais um react. Dessa vez, prepare-se porque vamos lá pro fundo do mar com Pedro Loz lá no Ciência Todo Dia, porque não sabemos quase nada sobre o fundo do mar. E vamos usar esse react como desculpa pra gente ver e falar um pouquinho sobre biologia, sobre os mares, sobre os oceanos, sobre fantasias e teoria da conspiração e tudo mais que der para encaixar, né? Mas antes, não se esqueça que o seu engajamento é muito importante. A gente não consegue chegar ao fundo do mar, mas você consegue clicar no like, consegue digitar um comentário, consegue compartilhar. E se você chegou aqui pela primeira vez na vida, nesse fundo do mar da internet, que é o meu canal, você pode se inscrever se você curtiu o conteúdo. Então assista o conteúdo. Se você gostar do que está vendo, não se esqueça de se inscrever. Não custa nada, milissegundos, e você não vai correr nenhum risco. Nenhum risco, diferente de ir pro fundo do mar, que dá muito risco. Inclusive, em 2023, aproveitando para fazer uma retrospectiva relâmpago aqui, né? Foi o ano que os bilionários foram muito pro fundo do mar. Num submarino, no pior submarino do mundo. Um submarino que era controlado por um controle de videogame e viu no que deu, né? Então não se meta aí no fundo do mar, principalmente com bilionários excêntricos. Se você quiser ver fotos do fundo do mar e vídeos do fundo do mar, o YouTube tá cheio. Inclusive do Titanic. Mano, não precisa ir pro fundo do mar pra ver o Titanic. Você vê o filme lá do James Cameron, aí você vê primeiro o Titanic afundar lá, bonitinho. E você quer ver ele no fundo, quer ver a continuação, o prólogo, o, o pós-logo, sei lá como fala. Você vai lá no YouTube e coloca Titanic 4K. Tem umas imagens 4K bonitas do Titanic, parceiro. Não precisa entrar em nenhuma loucura aí não, igual esses bilionários. Que Deus os tenha. Sabe como é, né? É triste. Ninguém quer ver ninguém morrer. É uma tragédia, mas não tem como não dar risada disso. Vamos lá pro vídeo do Pedro Loz? Chega, nem sei por que eu fui querer fazer gracinha, agora tô me sentindo mal. Vamos assistir. Porque não sabemos quase nada sobre o fundo do mar. O nosso próprio planeta ainda é um mistério para todos nós. A gente pode até achar que já conhece todos os cantos da Terra, mas a verdade é que a humanidade está muito longe de alcançar esse feito. A maior parte da nossa casa nunca foi explorada, nem sequer mapeada. E o motivo para toda essa incógnita está embaixo da água. É que apesar de o ser Eu adiciono, não só embaixo da água, cara, mas... humano... O frame que eu deixei o Pedro foi meio feio. Mas até em terra, falando, por exemplo, de espécies. Cara, não é difícil durante um ano você ter biólogos, zoólogos, botânicos, todas as áreas da biologia, achando novas espécies de fungo, de animais, de peixes. Por exemplo, ali na Amazônia, em alguns fragmentos da Amazônia, durante o ano sempre tem alguém desbravando e catalogando novas espécies de animais, de plantas, de fungos. Você tem tribos que cultivam plantas ou fungos, outras coisas, e a gente descobre que nem sabia que dava para se comer tal coisa, só aquela tribo conhecia pratos com aquela comida. Então, além do fundo do mar, adiciono é que o fundo do mar é muito mais inexplorado, né? Mas até em terra tem muita coisa que a gente não conhece. já ter pisado em praticamente todos os pontos de terra firme que existem no planeta, a maior parte dele está submersa. Mais de 70% da superfície da Terra é composta por oceanos e a maior parte deles permanece inexplorada até hoje. E com isso, até a vida embaixo da água é cheia de dúvidas para todos nós. Cientistas acreditam que existem mais de 2 milhões de espécies diferentes vivendo no mar, sendo que mais de 90% delas ainda não foram nem sequer descritas pela ciência. Pois é, nós vivemos cercados em um mar de incertezas, ilhados em meio desconhecido e afundados na nossa própria ignorância sobre o mundo ao nosso redor. Vocês já pararam pra pensar que quando vocês entram num mar, tipo numa praia, vocês não sabem o que tem embaixo d'água? William Shakespeare dizia que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Mas, meu amigo, pode ter certeza que embaixo da superfície existem ainda muito mais segredos. E isso porque os oceanos são bem mais profundos do que a gente é capaz de conceber. São verdadeiros abismos. E muitos deles nos assustam só de tentar imaginar. E esse medo, inclusive, tem nome. Se chama talassofobia. Então, se você é talassofóbico, aqui fica o alerta de gatilho no vídeo. Feito esse aviso, é hora de a gente mergulhar. Só antes do mergulho, é melhor você se preparar. Explorar um ambiente novo, como o fundo dos oceanos, é muito parecido com começar a aprender uma habilidade nova. No começo você não faz ideia do desconhecido,
Alura? Momento Alura? Será que é Alura? Alura ou curte inglês? Vamos ver. Mas depois começa a descobrir um mundo novo que vale a pena ser investigado. E eu digo isso porque a Alura está com 15% de desconto para quem assiste o Ciência Todo Dia. A Alura dominou parte... Alura e Insider dominaram parte da internet durante um tempo. A Alura diminuiu um pouco. A Alura tinha mais anúncio, né? Agora a Insider... Puta, a Insider dominou a internet. Inclusive, Insider, eu tô vestindo preto aqui. Se alguém da Insider um dia ver esse vídeo, eu só visto camiseta preta. E a Insider sempre anuncia camiseta preta. Então, quiser anunciar aí, tamo aí. Daí você vai fazer eu parar de usar a camiseta do Pirata que Chica, ó. Eu fico usando camiseta preta só de coisa de nerdão aí. Por isso que eu até abaixo a câmera aqui, ó, pra não aparecer. Eu não quero... Deus me livre ser nerd, né? Tem até amigos que são. Alura é a maior escola Mas Deus me livre, né? online de tecnologia e são mais de 1.400 cursos que você pode fazer com uma única assinatura. Então escolhe algum curso de algo que você gostaria muito de aprender, mas nunca tirou tempo para aprender. Eu recomendo qualquer um que você mais se interesse da Escola de Inteligência Artificial. Nossa, mano, deve estar fazendo muito sucesso. Os cursos, vale a pena. Agora, de volta ao vídeo, é hora de mergulhar. Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. YouTube, com o WorkOS da Monday.com ele fica assim. Meu React. Mano, o YouTube tem que parar com esse bagulho de passar por cima do ADBlock, hein? Será que eu tenho que baixar um ADBlock diferente? Porque o meu ADBlock não tá mais bloqueando AD, mano. O quão profundo é o oceano? Vamos supor que você queira conhecer o mundo submarino com os seus próprios olhos. Ao entrar no mar andando, uma profundidade de 2 metros já é o suficiente para você não conseguir mais encostar os pés no chão. Então você precisa começar a mergulhar. Nos primeiros metros até dá para fazer isso sem equipamentos, mas logo você vai precisar de um cilindro de oxigênio. Mesmo assim, não dá para descer muito. De acordo com a Associação Profissional dos Instrutores de Mergulho, por questões de segurança, a profundidade máxima permitida para o mergulho recreativo é de 40 metros. Mas como você está seguro na sua casa e isso é só uma simulação, vamos continuar descendo. Nessa profundidade, a estátua do Cristo Redentor já estaria totalmente submersa. Nos 90 metros, é a Estátua da Liberdade que está completamente debaixo da água. Até os 100 metros, a luz do sol costuma chegar sem tanta dificuldade, mas daí em diante você aos poucos começa a ser envolto. E é muito... Se a gente for pensar em questão de metros, é muito pouco, né? Se a gente for pensar em questão do planeta, ou até em questão... Porque pensa, tipo, é mais fácil sair pro espaço, que é muito maior, do que descer 200 metros no mar, mano. Isso é muito absurdo, tá ligado? Por isso que é tão misterioso. Porque pensa, a gente consegue subir quilômetros, sair da estratosfera, ir pro espaço, mas a gente não consegue ir para tão profundamente assim, de maneira tão fácil, vamos dizer assim. Não que é fácil construir um foguete, não é fácil construir um foguete, mas a gente já já fez muito mais missões para cima do que para baixo. Tipo, por que a gente não tem tanta tecnologia para descer e levar pesquisadores para baixo, sabe? Tipo, bem para baixo para ir catalogando espécies e tudo mais. E fazer missões de desbravamento profundos, né? Como a gente faz missões no espaço. Isso que eu tô querendo fazer um comparativo. Pela escuridão. Mesmo assim, já houve quem nadasse abaixo disso. O recorde mundial de mergulho é de pouco mais de 300 metros, o que dá aproximadamente o tamanho da Torre Eiffel, só que embaixo da água. Descendo mais um pouco, a faixa de 400 metros é a que um submarino militar costuma operar. E eu te adianto que a gente não desceu nem 5% do caminho para baixo. Nós chegamos então aos 500 metros. A iluminação continua diminuindo, até que o último raio de luz fica para trás, e chega um ponto em que não há absolutamente mais nada que você possa enxergar. 1 quilômetro abaixo da superfície e só existem trevas. Mesmo de olhos bem abertos, tudo está preto ao seu redor. A profundidade nesse ponto já é maior do que o prédio mais alto construído pelo ser humano. E mesmo assim, nós não chegamos nem a 10% da profundidade que nos espera. Daqui para baixo, adentramos o chamado Oceano Profundo. Por isso, essa região, a partir de 1000 metros, é conhecida como Zona Bate-Pelágica, que vem da palavra bates, que significa profundo em grego. Nessa zona, ainda bem que você não está enxergando nada, porque é justamente aqui que começam a aparecer alguns animais bem horríveis. Inclusive, o peixe-bolha, que é considerado o animal mais feio do mundo.
E tem também Coitado. bichos gigantes, Coitado dele. tipo a lula colossal, que pode ultrapassar até os 15 metros de comprimento. Mas além de estar no escuro, você está morrendo de frio. A temperatura nessa zona é de cerca de 4 graus, se bem que esse é o menor dos problemas, porque você na verdade já estaria morto com a pressão de mais de 5.000 PSI, que é o equivalente ao peso de uma caminhonete em cada polegada do seu corpo. Aliás, a pressão é o maior obstáculo para a exploração submarina. E nessa região, especificamente, ela é um problema tão grande que foi por aqui que aconteceu a tragédia do submersível Titã, que é aquele do pessoal que queria ver os destroços do Titanic. Inclusive, os restos do navio mais famoso do mundo estão na casa dos 3.000 metros de profundidade. Já aos 4.000 metros, a gente chega na zona abissal. É a região dos animais bizarros, tipo o famoso Melanocetus johnsoni. Você pode não estar ligando o nome ao peixe, mas ele já fez até participação. Procurando Nemo. É aquele peixe-lâmpada que aparece no Procurando Nemo. Essa espécie desenvolveu a bioluminescência para atrair suas presas em meio à escuridão. E por fim, nós chegamos na zona adopelágica. O nome vem de Hades, que é o deus grego do mundo inferior e dos mortos. É um nome nada convidativo, já dá uma boa pista de como que é a vibe aqui embaixo. E essa parte representa toda a metade de baixo do oceano, que vai dos 6.000 metros até o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, que fica no Oceano Pacífico a cerca de 11.000 metros da superfície. E isso é mais do que a altitude do Monte Everest, com seus quase 9.000 metros. Ou seja, a Terra é mais profunda do que ela é alta. Obviamente, a Fossa das Marianas é extremamente difícil de se alcançar, mas seres humanos já conseguiram chegar lá algumas vezes. A história dessa conquista começa alguns milhares de anos atrás, com os estudos de Arquimedes sobre o empuxo, que é aquela força que puxa para cima os corpos que estão imersos em um líquido. Pesquisadores que sempre tiveram o sonho de explorar o mundo embaixo da água se basearam nesses estudos para desenvolver alguma forma de criar uma máquina capaz de nos levar para o mundo subaquático e nos trazer de volta à superfície em segurança. Isso é muito importante. Até o Leonardo da Vinci chegou a propor um protótipo dos primeiros submarinos, mas eles só começaram a sair do papel um século depois. Nos anos 1600, o inventor Cornelius Drebbel criou essa engenhoca aqui. Um barco a remo fechado conectado à superfície por uma Nossa, um submarino a remo? tubulação de ar. Que isso? E esse é considerado o primeiro submarino da história. Nos séculos seguintes, versões mais modernas foram sendo desenvolvidas com motores a ar comprimido, combustão, diesel e até energia nuclear. E essas tecnologias permitiram mudanças nas estratégias militares nas guerras, com novas possibilidades de espionagem e de ataques aos inimigos. Por isso, diversas nações começaram a investir no desenvolvimento de submarinos, numa corrida que até lembra a corrida espacial durante a Guerra Fria. E assim como a Guerra Fria acabou impulsionando a exploração do espaço, essa corrida submarina intensificou a exploração dos oceanos. Cada vez mais novas invenções se tornavam capazes de alcançar pontos ainda mais profundos. Nos anos 1930, os americanos William Beebe e Otis Barton foram os primeiros a atingir os 1.000 metros de profundidade. Eles usaram uma batisfera, que é essa bola de ferro minúscula, só de olhar pra isso já me dá claustrofobia. E essa marca foi sendo ultrapassada em outros mergulhos nas décadas seguintes, quando nomes importantes para a oceanografia fizeram grandes avanços para a ciência e até para o cinema. Foi o caso do documentarista francês Jacques Cousteau, que desenvolveu nos anos 40 o Aqualung, que é um equipamento com cilindros de ar para poder filmar na água com mais facilidade. Mas foi em 23 de janeiro de 1960 que a história definitivamente foi escrita. O explorador suíço Jacques Piccard e o americano Don Walsh embarcaram no submersível Trieste. Eles desceram durante exatas 4 horas e 47 minutos em direção à Fossa das Marianas e se tornaram os primeiros seres humanos de todos os tempos a alcançar o ponto mais profundo do planeta Terra. E isso aconteceu quase uma década antes da chegada do primeiro homem à Lua. E assim como na conquista espacial, foi um feito que se repetiu poucas vezes dali em diante. Na verdade, a pessoa se... Cara, mano, imagina a angústia de você ficar 4 horas e meia descendo e depois, eu imagino, será que é o mesmo tempo? 4 horas pra subir no fundo do mar e tudo escuro, tipo, tudo escuro, sem noção nenhuma do que tá acontecendo. Deve ser pior do que... Tô aqui chutando, né, fazendo especulação. Deve ser pior do que ir pro espaço. Deve ser muito pior do que ir pro espaço. Porque espaço, pelo menos, sei lá, você vê estrela, você vê o planeta Terra atrás, você vê uma luzinha, você vê o sol, você vê a lua. Agora você fica descendo e é só escuridão. Só escuridão, só escuridão, só escuridão.
Caraca. Guinte a descer até a Fossa das Marianas só fez isso mais de 50 anos depois, em 2012. E foi ninguém menos do que James Cameron, o diretor de Titanic. Não tinha nada pra fazer. Não do navio, do filme. E ele é um apaixonado pelo mundo embaixo da água. E isso significa que durante muito tempo da nossa história, mais seres humanos já tinham pisado na Lua do que chegado no fundo dos oceanos do nosso planeta. Afinal, 12 pessoas já estiveram na Lua. Foi só alguns anos atrás que o time dos exploradores aquáticos virou o jogo contra o time dos astronautas. E isso só foi possível graças à criação do Limiting Factor, que é um veículo submarino ultramoderno que já fez cerca de 20 viagens ao fundo do mar. E com isso, hoje em dia, 27 pessoas já chegaram aos quase 11 mil metros de profundidade da Terra. Mas como exatamente a gente sabe essa medida? Não só da Fossa das Marianas, mas de todos os outros pontos profundos do oceano. Afinal, se é uma região tão inexplorada, então quem garante que não exista um ponto ainda mais fundo? Pois então, o mapeamento do leito marinho é um grande desafio. Inclusive, até os mapas de Marte são melhores do que a cartografia do nosso próprio planeta. Nossa. Se você levar em conta os relevos embaixo da água. Os mapas de Marte têm uma resolução de 5 metros por pixel, guardem isso. Já no caso dos oceanos, cada pixel engloba cerca de 1.500 metros, ou seja, o nível de definição é muito menor. E uma das causas é que os satélites não conseguem fotografar o fundo do mar. Mesmo assim, as fotos à distância podem ajudar de uma outra maneira, que é bem inusitada. Você talvez não saiba, mas o mar não é exatamente todo reto, lisinho. Existem pequenas variações, que são partes um pouco mais altas e algumas outras partes um pouco mais baixas. E isso... E a gente dá pra ver isso na praia, né? É muito comum você, tipo, ir pra uma praia que você até assusta. Você vai andando e, tipo, você continua sem a água cobrir você. Mas você vai em outra praia, tipo, você andou um pouquinho, a água já tá te cobrindo todo, assim. Tipo, você já afundou muito. Dá pra ver isso nas praias. Tem praias que dá pra fazer um banho, tipo, pra criança, é seguro. Ela vai entrar na água de boa e não vai ter muito risco de se afogar. Mas vai ter uma praia que vai ser super profundo e super bravo também, com muita maré, com muita onda. E você vai ir pra profundidade muito rápido, né? É um jeito fácil de você ver isso. Atenção, é um reflexo do formato do solo milhares de quilômetros lá embaixo. Ou seja, se existe uma pequena montanha lá no leito oceânico, no fundo, a água nessa região vai ser um pouquinho mais alta do que nos arredores. E isso permite que, mesmo sem entrar na água, cientistas descubram mais ou menos como que é o formato do fundo do mar. Acontece que esse método não tem tanta precisão. Existem muitas irregularidades no solo submarino, assim como no solo aqui fora. Então, o jeito para fazer uma medição mais detalhada é recorrer a outras técnicas. E uma das mais tradicionais é a utilização de sonares. Alguém em um barco envia um sinal para o fundo do mar e essa pessoa vê quanto tempo demora para esse sinal voltar e com base nisso é feito o cálculo para descobrir qual que é a distância exata daquele ponto. Mas não é muito difícil de imaginar que fazer isso sozinho para um mar inteiro seria um processo que duraria pelo menos décadas. Por isso foi criada uma força-tarefa chamada Seabed 2030, uma iniciativa que reúne embarcações de diferentes partes do mundo. E a ideia desse projeto é mapear até 2030 literalmente todo o solo submarino. E com muito mais precisão do que os mapas atuais. Lembra daqueles 1.500 metros por pixel? A ideia é chegar a 800 metros por pixel nas regiões mais afastadas e a apenas 3 metros nas zonas mais movimentadas. A missão... Esse bagulho do sonar, pra quem não manja, em RPG, nego faz isso com caverna. Quando vê um poço, joga a pedra assim, daí o tempo que a pedra demora pra cair e pra fazer o som, você consegue meio que calcular quanto tempo tem aquele fosso, né? Ou dá pra fazer isso também... Tem a brincadeirinha com raio. Eu acho que já falei isso no canal. Uma época eu até fiz um vídeo de TikTok pra fazer isso. Pra você, tipo, mas não é com a precisão de um sonar, né? Mas eu acho que a lógica é a mesma, né? De você, tipo, por exemplo, quando você vê um raio, a luz é muito mais rápido do que o som. Então você... Eu provavelmente não tô usando os termos técnicos. Desculpa, físicos do meu coração. Não sou físico. Mas você vê um trovão lá, a luz vai aparecer primeiro, né? Depois vai vir um som. Então, quando vem a luz, você começa a contar. 1, 2, 3, 4. Daí vai vir um som em algum momento, porque o som vem depois da luz, porque a luz é mais rápida do que o som. Daí, se você contou, tipo, 5 segundos, demorou 5 segundos pra vir um som,
você consegue fazer a multiplicação com a velocidade do som, e aí você consegue fazer um cálculo por cima de qual que é a distância daquele raio, quanto tempo caiu, entendeu? Porque, por exemplo, se o som demorou 5 segundos para chegar em você, quer dizer que 5 vezes a velocidade do som é o quê? 320 metros por segundo? Ou tô maluco? 300 metros por segundo? Algo próximo disso. Vamos dizer que é 300. 5 vezes 300, 1.500. 1.500 metros, 1,5 km. Então, tipo, se demorou 5 segundos pro som chegar em você, quer dizer que aquele raio caiu mais ou menos em 1,5 km próximo de você. É difícil, mas o projeto está indo bem. Quando ele começou em 2017, só 6% do fundo do mar tinha sido mapeado. E hoje em dia esse número já passou de 20%. Nossa. E aí existe um temor de que o mapeamento detalhado poderia trazer problemas para o meio ambiente, porque ele facilitaria a extração de recursos naturais. Muito além do petróleo, a mineração no oceano profundo pode levar à exploração de sedimentos como manganês, ferro e outros metais, além dos nódulos polimetálicos que podem ser usados na fabricação de baterias, painéis solares e até na indústria bélica. Bom, de fato o ser humano tem a capacidade de causar estrago em tudo que ele toca. Não à toa já foram encontrados até sacolas plásticas nas fossas marianas. Mesmo assim, a gente não pode temer a informação. Optar por se manter na ignorância, por ter medo do progresso é ir radicalmente contra a ciência e contra o próprio espírito explorador do ser humano. Um estudo em detalhes sobre o que existe no fundo do mar pode oferecer muito. Dá pra discutir um pouco nisso, né? É que também não é o foco do vídeo. Mas é uma discussão, puta, muito interessante, que tá no final do vídeo. Eu não quero, tipo, pagar de problematizador maluco, de ficar arranjando treta, ainda mais um vídeo maravilhoso assim. Mas, pô, eu sei que a paixão do cientista pela novidade é algo extremamente importante. Acho que é algo que todo ser humano tem que ter, de tipo, tanto que eu acho que o cientista não é só aquele cara que está fazendo pesquisa, tem um doutorado, tem um mestrado, tá na faculdade. Acho que esse ímpeto cientista, filosoficamente falando, ele tá em todos nós que somos incentivados a querer saber mais do mundo. Eu acho que é um estado meio que de espírito, sabe? De, tipo, ter curiosidade de entender como funcionam as coisas no seu tempo, sabe? Não é que quer dizer que você tem que ser um gênio, mas é um cara que na sua área tem essa curiosidade, né? E eu falo principalmente isso porque a gente tá falando do ano que saiu Oppenheimer, tá ligado? E eu acho que tem toda uma discussão aí sim, mano, de que, tipo, porque é perigoso. Por isso que eu tô falando sobre isso, bem por cima. Não querendo criticar, mas acho que é uma conversa interessante de se ter. Por isso que eu tô falando. Porque é meio complicado, porque o seu conhecimento pode ter impactos, tá ligado? Eu sei que você quer ter o conhecimento, eu sei que todo cientista quer ter conhecimento, é algo louvável, mas não seja ingênuo de achar que o seu conhecimento que você tá sendo produzido não vai ser utilizado por outras pessoas, sabe? Pra você pagar meio de Oppenheimer das ideias de ficar, pô, eu vou. Pô, com todo respeito ao Oppenheimer, filme maravilhoso. Muito bom, assistam, Christopher Nolan. Não dá pra assistir porque não tá nenhum stream, você tem que alugar, né? Então pirateia, dando isso Nolan. Queria lançar filme no meio da pandemia. Piada. O filme é muito bom. Mas, pô, não tem como você não criticar a postura do Oppenheimer no filme. Não sei se é Oppenheimer de verdade. Tipo, caramba, parceiro, usar a bomba atômica pra matar um monte de gente. Pô, tu não sabia, mano? Pô, tava fora do Brasil, Oppenheimer? Tipo, viajou, passeou. Você achou que você tava fazendo a bomba atômica pra quê? Pra ficar bonita no museu? Não. Vou fazer a bomba atômica aqui e os Estados Unidos vai deixar bonito no museu e é isso. É lógico que você tava fazendo uma arma pra fazer mal, sabe? Então é a mesma coisa, tipo. Então tem como se você ter esse ímpeto cientista de explorar e ao mesmo tempo ter responsabilidade de você criar alguma coisa. Então, por exemplo, eu não sei como está sendo feita essa pesquisa. Eu não sei como está sendo feita essas coisas, mas talvez a pesquisa ser junto com um processo de construção de um acordo de não exploração de certos lugares, um acordo de não
não fazer minas, não fazer exploração em lugares que podem matar animais, que podem poluir o mar e tudo mais, como é feito, por exemplo, na Antártica, até onde eu sei. A Antártica é cheia de recursos minerais, mas você tem um monte de acordos para que, como a Antártica não pertence a nenhum país, ninguém pode explorar a Antártica. Antártica ou Antártida? Tô falando da cerveja ou tô falando do continente? Provavelmente eu tô falando da cerveja errado. É Antártida, né? Não é Antártica. Você pode fazer a mesma coisa com o fundo do mar, tá ligado? Só colocando esse parênteses, porque eu acho que senão a gente vai perigosamente para aquela questão da neutralidade científica. De que o cientista, como ele tá preocupado só em descobrir o mundo, ele teria uma neutralidade de não fazer mal para o mundo. Ele não sejamos ingênuos. Todos temos uma posição, e se você tá descobrindo coisas no mundo, você tem que saber que áreas, principalmente áreas econômicas, eles vão querer usar essa coisa. Então, você como cientista pode ter capacidade de articular, por exemplo. Já que os caras estão na cabeça de fazer o mapeamento do mar, eles podem também articular esses dados. De quem vai poder utilizar esses dados, de quem vai poder... quais são as nações, quais são os acordos, eles podem incentivar o assinamento de acordos, pode levar até a ONU, pode tentar pelo menos. Não tô falando que vai conseguir fazer, não tô falando que isso vai impedir do que os países tirem os recursos. Mas não é porque você só tá querendo descobrir o mundo que você não pode se posicionar no mundo, de falar, ó, a nossa posição é que, por favor, não tirem nada desse lugar. Muitos benefícios para todos nós. Assim como o Oppenheimer, né? Até tentaram fazer uma carta pra não usar a bomba, mas eu acho que podia ter feito mais. Tipo, os caras podiam ter feito mais sobre a bomba. Como o próprio Einstein fala no filme, né? O Oppenheimer, eu tô dando spoiler do filme Oppenheimer. Se tinha uma pequena dúvida de que se a bomba atômica poderia queimar a atmosfera inteira. A bomba atômica poderia explodir e no efeito em cadeia atômico, ela poderia destruir a atmosfera inteira. Daí o Oppenheimer vai falar com Einstein para falar sobre isso, para pedir cálculos e tudo mais. E o Einstein fala, ó, se você descobrir que pode isso acontecer, você tem que fazer parar o processo da bomba atômica e avisar os nazistas. Quando você ouve essa frase, parece até meio idiota, né? Tipo, pô, você tá falando pra parar de fazer a bomba atômica e avisar os nazistas desses dados? Porque mesmo que os nazistas sejam os vilões do mundo naquele momento, tinha que todo mundo parar de fazer bomba atômica. No sentido de que, o que adianta a gente tá guerreando se no final vamos usar a bomba atômica, a gente vai destruir a atmosfera e não vai ter mais vida no planeta, tá ligado? Isso é uma posição, tipo, um posicionamento político do Einstein, tipo, cara, os dois lados tem que parar. Se você descobrir que isso é verdade, os dois lados, independente de quem é bom ou mal, independente de moralidade, tem que parar de fazer a bomba atômica imediatamente. O mapeamento pode facilitar, por exemplo, a busca por destroços de navios e aviões, a instalação de cabos de internet, o entendimento sobre correntes marítimas, as projeções sobre o aumento do nível do mar e até mesmo as previsões de tsunamis. Ou seja, mapear o fundo do mar pode salvar vidas e ainda ajuda a proporcionar para a humanidade um sentimento empolgante de descoberta. Aquele mesmo pode salvar vidas, realmente. E todo o conhecimento científico salva vidas. Mas talvez o não posicionamento científico também ajude a matar vidas, sabe? A história, eu gosto muito da história do Fritz Haber. Que foi um dos caras que foi pioneiro na questão da... Puta, esqueci a palavra. Como que fala a palavra? Mas o adubo artificial, vou dizer assim, eu esqueci a palavra. Mas na questão de... E foi essencial na produção de compostos nitrogenados para as plantas, de maneira artificialmente. Porque muitas plantas precisam de uma associação com fungos para conseguir absorver nitrogênio, e o nitrogênio é muito importante para o crescimento, principalmente para as raízes. Tanto que essa associação com o fungo é feita nas raízes. O fungo, ele meio que entra na raiz da planta, gera um nódulo bonitão, e o fungo absorve o nitrogênio que a planta não ia conseguir absorver,
E a planta sim consegue pegar nitrogênio. E o nitrogênio é essencial para as plantas, principalmente para o crescimento das plantas. E esse cara é um dos expoentes nessa produção de nitrogênio artificial. E que foi essencial para a produção de alimentos que a gente tem hoje, principalmente para 7 bilhões de pessoas. Mas ao mesmo tempo, ele usava esse nitrogênio esse processo, não o nitrogênio, né? Mas esse processo artificial, eles usavam na Primeira Guerra Mundial para fazer gás mostarda, para fazer gás de cloro, para fazer um monte de gás que matou milhares de pessoas, milhões de pessoas durante a Primeira Guerra, tá ligado? Essa que é a questão de posicionamento, de tipo, o conhecimento, ele tem dois lados, e esses dois lados podem ser explorados ou não a partir do posicionamento daqueles que estão produzindo o conhecimento. Porque quem tem a chave para fazer é quem está produzindo conhecimento. A partir do momento que quem está produzindo conhecimento se coloca numa nulidade em cima do muro, como ele não tendo posição, ele deixa aberto para fazerem o que quiserem com o conhecimento. Só que, cara, ele é poderoso politicamente. O cientista. O cientista não precisa ser só o cara na cadeira fazendo os instrumentos. Ele pode se posicionar no mundo em que ele vive, principalmente ele tendo conhecimento muito importante para o mundo. Né? O ímpeto que levou os nossos... É igual a questão do robô, né, que o Asimov já colocava. Eu acho que as 3 leis da robótica é muito reflexo disso, sabe? É tipo, o cientista e o inventor do robô vendo que ele tá inventando uma coisa que pode desregular o mundo para sempre. Se ele inventa uma máquina que não cansa, que é mais forte que o ser humano, que não precisa de remédio, que não precisa dormir, que não precisa comer, essa máquina vai substituir o ser humano. Ela pode se revoltar contra o ser humano. Daí que vem as 3 leis da robótica. As 3 leis da robótica é para impedir que a máquina, de alguma maneira, extingua o ser humano por completo, tá ligado? Porque se você faz robôs sem nenhum tipo de controle sobre eles são superiores a nós, tá ligado? Ainda mais, imagina, você faz um robô solar, tá ligado? Ou fazer um exército de robô solar que se carrega com a luz solar. Puta merda, filho. Vixe, ser humano, fichinha. Eu tô falando, é só uma brisa no Logan, no meio do vídeo sobre o fundo do mar. Eu acho interessante a gente usar esses momentos pra conversar sobre as coisas. Antepassados a desbravar os oceanos ou a conquistar o espaço e que agora está acontecendo pela última vez no nosso planeta. Afinal, o fundo do mar é a fronteira final para a humanidade na Terra. É a única The Final Frontier. Parte do mundo que ainda é verdadeiramente desconhecida. Um lugar misterioso, repleto de segredos, que aos poucos estão sendo revelados bem diante dos nossos olhos. E isso é fascinante. Muito obrigado e até a próxima. Fantástico o vídeo. E de novo, a questão do final de eu falar do cientista não é nenhuma questão tipo, de crítica e nem de correção, nem nada, sabe? Só uso como desculpa pra falar e pra conversar. Quem sou eu pra falar do trabalho ou do vídeo do Ciência Todo Dia, do Pedro Loss. Fantástico o vídeo sobre o fundo do mar. Foi muito legal esse react. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever lá no Ciência Todo Dia. Não se esqueça de curtir o vídeo dele. Não se esqueça de usar o cupom da Arula. Arula não. Alura. Se você for estudar inteligência artificial. Não esquece de curtir e comentar aqui também. Não esquece de se inscrever se você gostou do trabalho aqui do canal, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!